Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai corrigir esse TD de fixação das conjunções coordenativas e subordinativas, certo? Então, a gente tem aqui na primeira questão pedindo para classificar as conjunções coordenativas em destaque. Então, já está em destaque, a gente só precisa classificar, tá bom? Então, eu tenho aí, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Se são conjunções coordenativas, eu vou lembrar que o I é uma conjunção aditiva, ok? Diga ou cale-se para sempre, ou é alternativa. Cumprimente-o, pois é o seu aniversário. Pois, dentro das conjunções coordenativas, é uma conjunção explicativa, certo? Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Então, eu tenho aqui uma alternância, alternativa. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Essa conjunção aqui eu posso substituir pelo porém, mas, né, que são conjunções adversativas. A situação econômica é delicada, devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, a gente tem um pois aqui, porém, ele está no meio de uma locução verbal. Ele não está antes da oração número 2, como nos outros casos, certo? Então, a gente vai usar aquela dica que eu dei na primeira aula. Substituir o pois por porquê, para ver se é explicativo, ou substituir o pois pelo então, para ver se é conclusivo. Então, vou ler aqui substituindo pelo porquê, para ver se faz sentido. A situação econômica é delicada. Devemos, por que, agir cuidadosamente? A situação econômica é delicada. Devemos, então, agir cuidadosamente? Então, eu consigo substituir esse pois aqui por então. Se eu consigo substituir o pois por então, esse pois aí é com uma conjunção conclusiva. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vou embora, pois cansei de esperá-lo. Vou embora porque cansei de esperá-lo. Então, aqui é uma explicativa. Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Então, além da informação dele cantar, eu estou adicionando a informação de que ele compõe. Esse mais também aqui, cuidado para não bater logo o olho aqui e achar que é adversativo, porque não é só o mais, é mais também. Pode ser substituído pela conjunção e. Então, Chico Buarque não só canta. Chico Buarque canta e compõe muito bem. Eu estou adicionando informações. Então, aqui vai ser uma aditivo, ok? O amor é difícil, mas, porém, entretanto, pode luzir em qualquer lugar da cidade. Então, aqui eu vou ter uma adversativa, ok? Vou ajeitar aqui. Pronto? Não. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. O país é extremamente rico, mas, em contrapartida, por outro lado, o povo vive na miséria. Então, também tenho aqui uma adversativa, certo? Tens razão, contudo, controle-se. Esse contudo aqui é uma conclusão, certo? Perdão, é uma adversativa. Tens razão, porém, controle-se. Tens razão, mas controle-se. Né? Então, o fato aqui, a lógica de eu ter razão, poderia me dar o direito de, né, de certa forma, me descontrolar.
Porém, aqui eu tenho duas ideias opostas. Você tem razão, porém, controle-se. O time jogou muito bem, entretanto, mas, porém, todavia, não conseguiu a vitória. Então, eu tenho aqui uma adversativa também. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Então, eu tenho uma alternativa. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Tá aqui a conjunção. Saiu sem destaque. Eu quero chamar a atenção para esse mais aqui. Quando eu tenho conjunções adversativas, eu tenho que ter um lado, uma coisa em contraste com outra coisa, certo? E quando você lê uma frase como essa aí, ó, Camila era uma menina estudiosa, principalmente esperta. Eu não estou lidando com palavras opostas. Estudiosa e esperta, né, são coisas positivas em relação a Camila. Então, por mais que eu tenha uma conjunção mas aí, que seria geralmente adversativa, eu tenho uma adição de informação. Então, Camila era uma menina estudiosa e esperta. Então, eu estou adicionando aí informação. Então, esse mais aí, por mais que pareça adversativo, é aditivo. Vocês têm que prestar atenção muito bem na relação que a conjunção está ligando, certo? Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Não tenho dinheiro, logo não posso pagar. Então, é conclusiva. Ana é uma mulher elegante, mas singularmente linda. Mesma coisa daqui, ó. Elegante e linda não são palavras opostas, certo? Então, esse mais aqui, ele não está sendo adversativo, ele está sendo aditivo, certo? O time venceu. Por isso, por essa razão, está classificado. O time venceu. Logo, portanto, está classificado. Então, aqui é uma conclusiva, certo? Aquela substância é tóxica. Logo logo deve ser manuseada cautelosamente. Sem sombra de dúvidas, conclusiva. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Vinícius devia estar cansado, pois estudou o dia inteiro. Que é uma explicativa, certo? O último item sobre coordenativas. Carlos era um homem bondoso, mas incrivelmente honesto. Então, mais uma vez aqui, gente, ó. Nem sempre o mais vai ser adversativo. Eu tenho a palavra bondosa, bondoso, né? E honesto. Não são palavras opostas. Então, aqui eu estou acrescentando informações. Esse mais aqui é aditivo. Aditivo, certo? Segunda questão. Circula as conjunções subordinativas integrantes, certo? Então, a gente viu que as integrantes, pessoal, é o que e o se. Quando eu pego a primeira oração e a segunda oração, eu posso ser substituído por isso, pela palavra isso, nisso, disso e por aí vai, tá? Então, por exemplo, no item A, o verbo é a primeira oração, compareça é a segunda oração. Eu já sei que a conjunção vou botar maior aqui, é o que, certo? Então, eu digo que é fundamental isso. Isso o quê? Que você compareça à reunião. Então, a oração número 2 inteira, ela pode ser substituída pela palavra isso. Então, logo, essa conjunção, essa palavrinha aqui que é conjunção integrante, certo? Convém é o verbo oração 1.
atrase oração 2. Então, convém isso. Isso o quê? Que você não se atrase na entrevista, ok? Todos querem que você seja aprovado. Então, eu tenho que querer como oração número 1, aprovado oração número 2, todos querem isso. Isso o quê? Que você seja aprovado. Tá bom? A professora verificou oração número 1, estavam, oração número 2. A professora verificou isso. Isso o quê? Se todos os alunos estavam presentes. Então, esse se aqui vai ser conjunção integrante, certo? Meu pai insiste, oração número 1, estude, oração número 2. Meu pai insiste, meu pai insiste nisso, tá? Nisso o quê? Que eu estude, certo? Nosso desejo era, oração número 1, desistisse, oração número 2. Nosso desejo era isso, ou esse. Qual era o nosso desejo? Que ele desistisse. Ouvi dizer, existe, certo? Dizer, oração número 1, existe, oração número 2. Ouvi dizer isso. Isso o quê? Que existe paraíso na Terra. Beleza? Então, aqui, pessoal, nessa questão, tá pedindo só para que vocês reconheçam as conjunções integrantes. Então, vocês vão só marcar o que, tá? E o se. Por que eu dei essa outra explicação? Porque no ano que vem, vocês vão precisar saber, né, das orações subordinadas substantivas, que são as orações que carregam esse tipo de conjunção. São as conjunções subordinativas integrantes, certo? Então, para você dominar direitinho lá no seu nono ano as conjunções integrantes, é importante que você leve esse conhecimento aí. Preciso me preocupar para provas com isso aqui? Não. Por que eu não vou colocar? Para que você não confunda esse se aqui com o se lá da voz passiva, que vai cair na prova também, tá bom? Então, basicamente, esse TD de revisão, vocês vão estudar bastante essa questão 1 e a questão 3. A questão 3, eu já vou trazer as conjunções subordinativas adverbiais, e aí elas vão cair na prova, tá? Então, bora lá. Aqui vocês estão vendo que a conjunção não está em destaque, justamente porque foi um conteúdo recente e a intenção era que vocês conseguissem identificar, tá? Como eu não posso circular, eu vou destacar aqui negrito e sublinhar. As ruas ficaram alagadas porque a chuva era muito forte. Então, estou lidando com conjunções subordinativas, tá? E aí a gente vai lembrar daquelas 9, tá? As causais, consecutivas, causais, consecutivas, condicionais, certo? Finais, proporcionais, tá bom? Então, eu tenho aqui a conjunção porque. Eu já sei que o porquê é uma conjunção. Dentro do universo das subordinativas, o porquê, ele faz parte das causais. Então, ele está introduzindo uma oração que vai expressar uma causa. A chuva foi muito forte. Foi a causa das ruas ficarem alagadas. Então, aqui eu tenho uma
uma conjunção causal, certo? B, como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelar. Então, eu tenho aqui a conjunção como. Esse como aqui eu posso substituir pelo já que. Da mesma forma que o porquê também. Bem aqui eu tenho a causa do projeto ter sido cancelado. Por que o projeto foi cancelado? Porque ninguém se interessou. Então, como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelado. Aqui está a causa, que eu destaquei, junto com a conjunção, ó, e a consequência vem depois sem conjunção. Então, bem aqui eu tenho uma conjunção causal também, pessoal. Ou já que eu acabei de falar. Já que você não vai, eu também não vou. Então, aqui é a causa de eu também não ir, certo? A causa é você não ir. Então, causal também. É feio que dói, certo? Então, vamos com calma. Eu tenho aqui uma conjunção introduzindo uma segunda oração que é doer. Doer é causa de ser feio ou é consequência de ser feio? Né? Tá doendo porque a pessoa é feia, né? Então, não é porque dói que a pessoa é feia, né? Ela é feia e aí me causa dor, né? Então, doer aqui é a consequência. Então, aqui vai ser uma consecutiva, tá bom? Porque introduz uma consequência da primeira oração, que é sem conjunção. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando. Então, esse acabou concretizando é uma consequência de não ter abandonado seus ideais, certo? Então, aqui também eu tenho uma consecutiva. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo, certo? Então, aqui eu tenho o que. Então, que comeu com casca e tudo é a consequência da fome. A causa é a fome. A consequência foi comer com casca e tudo. Então, eu tenho também uma consecutiva, tá bom? Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Então, eu tenho a conjunção se. Conjunção se aqui, dentro do universo das subordinativas adverbiais, eu já sei que é uma condição, tá? Então, essa é a condição para que o campeonato, aliás, para que o melhor time seja campeão. Então, para que o melhor time seja campeão, a condição é o regulamento do campeonato ser bem elaborado, tá bom? Então, aqui eu tenho uma condição. Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Esse uma vez que pode ser transformado por si ou caso, né? Se todos aceitarem a proposta, assinaremos o contrato. Caso todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Então, a condição para assinarem o contrato é todos aceitarem a proposta. Então, eu também tenho aqui uma condição, certo? Caso você se case, convide-me para a festa. Então, isso aqui também é uma condição, né? Condição para ser convidado. Não saia sem que eu permita. Então, aqui também é uma condição. Para a pessoa sair, deve haver uma permissão. Então, é a condição para que a pessoa saia. Embora fizesse calor, levei o agasalho. A lógica de levar um agasalho é fazer frio.
mas há aqui uma flexibilização da regra. Embora fizesse calor, a pessoa levou o agasalho. Quando eu falo de flexibilizar, quando eu digo quebrar uma regra, né, sair da regra, eu lembro das concessivas, certo? Então, aqui é uma concessão, certo? Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem do mercado de consumo. Então, aqui é o com quanto, né? Eu vou poder substituir por à medida que, por exemplo, certo? Então, à medida que a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem do mercado de consumo. Então, quando eu vejo frases assim que representem um crescimento, né, e um decrescimento, um tendo relação com o outro, eu tenho aqui uma conjunção proporcional. Tem a ver com proporção. Foi aprovado sem que estudasse. Mesmo não tendo estudado, embora não tenha estudado, foi aprovado. Então, aqui eu tenho uma regra. Para ser aprovado, é necessário que alguém estude, né? Porém, essa pessoa não estudou. Então, há uma quebra de regra. Quebra de regra é uma concessão. Ele dorme como um urso. Ele dorme igual a um urso. Ele dorme segundo um urso. Então, relação de igualdade, vocês vão lembrar das conformativas. Ele dorme conforme um urso, da mesma forma que um urso. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Aqui, pessoal, eu estou comparando a sensibilidade à inteligência. Então, aqui a conjunção é tão afinada, aliás, tão quanto, certo? O afinada não entra. É tão quanto. Opa. Tão quanto. Que está aqui com a função de comparar. Comparativas. Certo? O orador foi mais brilhante do que profundo. Então, eu estou aqui fazendo uma comparação com o discurso, provavelmente, do orador. Então, foi mais do que profundo, certo? Estou comparando algo brilhante a algo profundo. Então, comparativa. Fiz o bolo conforme me ensina a receita. Então, conforme o nome já diz, é uma conformativa. Consoante reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Então, eu tenho aqui consoante. Consoante, segundo reza a Constituição, da mesma maneira que fala a Constituição, conforme reza a Constituição, todos os cidadãos têm o mesmo direito, igual, tá? Mesmo jeito que está na Constituição, eu tenho essa segunda oração. Então, aqui vai ser uma conformativa. Segundo atesta o recente relatório do Banco Mundial, o Brasil é campeão mundial de má distribuição de renda. Então, segundo atesta recente relatório, da mesma forma que mostra no relatório do Banco Mundial, então a mesma coisa aqui que o item R, conformativo. Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Então, aproximei-me dela
com o objetivo de ficar amigo dela, tá bom? Então, aqui é finalidade. Felipe abriu a porta do carro para que sua namorada entrasse. Então, esse para que também é o objetivo, certo? Com o objetivo dela entrar no carro, ele abriu a porta. Então, finalidade também. Ah, Miss, eu posso botar final só, que é o nome da conjunção? Pode, porque vocês estão vendo que eu estou mesclando. Às vezes eu boto concessão em vez de possessiva, proporcional em vez de proporcionalidade, e ao mesmo tempo estou colocando finalidade, né? Tempo, temporal, tanto faz. Desde que você mantenha ali o sentido da conjunção, consiga classificar de forma coerente. À proporção que estudávamos, acertávamos mais as questões. Então, crescimento aí, né? Crescimento da frequência de estudos fazia com que o crescimento, tá, de acertos de questões caminhassem aí de igual forma, uma dependendo da outra. Então, o fato de eu acertar mais questões está relacionado ao fato de eu estudar, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu acerto questões. Então, aqui é uma, já tem até a palavra aqui, é uma proporcional. Proporcional, certo? Não coloquei junto dessa vez. Visito meus amigos à medida que eles me convidam. Pensei que era visto o quê? Visito meus amigos à medida que eles me convidam. Então, eu vou visitar os meus amigos na mesma frequência que eles me convidam. Então, essa é a medida que aqui também tem uma relação proporcional, na mesma proporção. Quanto maior for a altura, maior o tombo. Então, quanto maior, maior. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo igual. Eu nem marquei aqui, né? Aqui é a proporção. As outras, ok. Então, aqui proporcional também. Quando você foi embora, chegaram outros convidados. Então, no mesmo tempo em que você foi embora, marcado aqui pela conjunção quando, os outros convidados chegaram. Pensa que é uma temporal. Posso botar só tempo? Pode. Não vai perder o sentido? Pode colocar. Sempre que ele vem, ocorrem problemas. Então, no mesmo tempo que ele chega, ocorrem problemas. Então, esse sempre aqui, ele é temporal. Mal você saiu, ela chegou. Então, esse mal aqui, pessoal, vocês já estudaram até mal com L, mal com U. Pode ser tanto um advérbio, como também pode ser uma conjunção subordinativa adverbial, que é uma introdução para um tempo. Então, mal a pessoa saiu, no tempo em que quase ela estava saindo, um tempo depois, pouco tempo depois dela sair, alguém chegou, tá? Então, aqui também tem uma relação temporal, tá bom? É isso, pessoal. Esse TD aqui é muito importante para a prova, tá? Boa parte da prova vai ser sobre conjunções coordenativas e subordinativas. Acho que 2 questões serão sobre voz passiva e voz ativa. Então, o resto toda da prova vai ser conjunções. Estudem por esse TD e pelo TD anterior, tá? Porque eles estarão bem parecidos, basicamente esse estilo aí de questões que a gente vem respondendo nos TDs, certo? Então, daqui a pouco eu entro aí com a correção do livro, tá certo? Qualquer dúvida, não deixe de me procurar. Um abraço e até a próxima.